Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estamos aqui com o Alexandre Lopes, executivo de tecnologia e inovação, e o nosso assunto hoje é um assunto que é muito amplo, né? Vamos falar de liderança, né? Liderança, gestão, né? Como formar as pessoas, como formar líderes e principalmente os estilos de liderança, né? Como que você direciona estilos de liderança onde eles são mais democráticos, ou líderes mais autoritários, ou líderes mais visionários, né? E eu acho que a gente vai discorrer muito sobre esse tema. A gente vai ver que é um leque amplo, né? Mas que a gente consegue, sim, pegar pequenas características e cruzar, né? Tipo, ele principalmente ele tem essas características, mas ele também tem determinadas outras características. Até a gente brincou fora do ar que é como um signo e um ascendente. É isso aí. Né? Então você tem ali uma característica. Então, Alexandre, se apresente e fale um pouco mais de você. Bom, Budó, obrigado. Feliz aqui em estar contigo. Obrigado a você, obrigado a Take, ao Marco. Né? Bom, eu estou no mercado há mais de 30 anos. Eu comecei minha carreira na área de tecnologia em 1990. E uma história fantástica que eu não canso de contar. Eu fui office boy de um dos maiores banqueiros do mundo, né? E de toda a vice-presidência desse banco. E em um determinado momento, esse banqueiro chegou para mim e falou: filho, o que você quer ser da vida? Aí eu falei: putz, olha, eu quero mexer com esse negócio de computador. Ah, então tá bom. Então vai lá no CPD e procura fulano de tal. Então, assim, imagina o quão forte isso foi para mim e eu carrego isso para a eternidade, né? Eu vou carregar até o dia que eu morrer, porque foi uma referência para mim, né? E, aliás, ele foi um exemplo de liderança, né? E não tem nada mais não tem nada mais forte do que uma pessoa desse porte chegar para um moleque com 14 anos e endereçá-lo, né, dentro da empresa. Né? Quando ele fala assim, ó, vai lá no CPD, ali foi o pontapé inicial. Eu comecei ali e não parei mais. Então, eu sou eternamente grato. Infelizmente, essa pessoa não está mais aqui, né? Já faleceu há alguns anos. E de lá para cá, né, como é que foi minha carreira? Estudo, garrando todas as oportunidades, né, garrando mesmo, todas as oportunidades, criando outras e buscando sempre o melhor. Então, já sentei em cadeiras aí no Citibank, no Itaú BBA, Crefisa, Credit Card, Banco Original, fui um dos profissionais aí que ajudou na construção do banco. E estou muito feliz, né? Eu faço aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que eu amo, e então isso já sai alguns passos à frente, né? Também sou coautor de 3 livros, né? 2 sobre liderança, um focado em liderança humanizada, outro focado em liderança pós-pandemia, e tem uma autobiografia também, né? Já abracei árvore. Tenho 2 filhas, né? Tenho 2 filhas pequenas, a Martina e a Kiara. Sou casado, muito bem casado. E assim, tô aqui. Gosto de rodeio, gosto de vinho, gosto muito de futebol, churrasco. E é isso. Churrasco, sim. Churrasco, estamos junto. Bora. Vamos lá. Vou te chamar de Lopes, então. Boa, vamos lá. Lopes. É o nome de guerra. Boa, Lopes. Cara, quando você fala em liderança, né, é uma coisa que para muitas empresas ainda é um bicho de 7 cabeças. Sim. Né? Quando você olha um modelo fabril, de que você tinha lá os donos da fábrica, os donos, né, da indústria, enfim, você tinha, vou chamar de capataz, né, ou seja, um corpo executivo que está lá para conseguir fazer com que os trabalhadores da fábrica, no chão de fábrica, trabalhem, ou seja, de novo, um modelo muito fabril, Fayol, Taylor, né, porque não Gantt também, né? Então, nessa figura, nesse modelo, você tem líderes com determinadas características. Sim. Eles têm que fazer, né, o povo trabalhar. Você tem que fazer os trabalhadores trabalhar, né? Não à toa o termo capataz usado para aquele tipo de liderança, né? Então você tem sim características ali que discorrem até hoje em lideranças. E você começa aí andando na linha do tempo e você vai entendendo cada vez mais que você tem que engajar as pessoas em propósito,
né? Você tem que, como a gente comentou um pouco fora do ar, né? Você tem que inspirar as pessoas em como liderança, né? E isso por diversos motivos, os quais, entre eles, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento da sucessão, né? A sucessão, até acho que quando a gente lê a pipeline de liderança fica muito claro que a sucessão é a argamassa que mantém a estrutura da empresa colada, né? Então, você ser um líder que consegue formar outros líderes, formar essa sucessão, começa a se fazer cada vez mais importante, né? Ainda andando na linha do tempo, por que não falar de turnover, né? Ou seja, eu preciso ter uma boa liderança para que as pessoas não queiram sair da minha equipe, né? A gente fala muito de que as pessoas não deixam as empresas, deixam seus líderes, né? Sim. Então, eu preciso, estar capacitando, entendendo como que essa liderança funciona. O mercado de trabalho está cada vez mais escasso, né, do ponto de vista de talentos, né? Então, se eu não tenho uma liderança focada em formar e reter os talentos, eu não vou conseguir, só através de recrutamento e seleção, vencer o que o mercado exige que eu tenha de talentos no tempo que o mercado exige. Então, eu preciso formar. E eu vejo que para formar, de novo, a liderança ela é muito importante. Então eu tentei vir desde um modelo muito fabril, né, até chegar hoje em dia onde necessariamente a gente precisa de líderes que olhem para as pessoas, né, que entendam como desenvolver essas pessoas, né, para que se consiga se extrair, eu não sei se extrair é o termo correto, né, mas consiga se desenvolver nessas pessoas o melhor delas, né? E de novo, sempre pensando em formar novos líderes, né? Tem uma frase que eu gosto muito, diz que o líder, né, é como um maestro de uma orquestra, né? Ele fica de costa para a plateia, né? Muitas vezes ele nem aparece, mas o trabalho dele é reconhecido pelo como a orquestra está tocando, como a orquestra performou, né? Então voltamos a falar em características da liderança, porque muitos líderes às vezes querem o trabalho é meu, sou eu que estou fazendo, né? E a gente entende que muitas vezes isso faz parte do jogo, né? O que você criou, o que você desenvolveu, a companhia vai entender que a sua liderança está criando e desenvolvendo, mesmo que você tenha criado e desenvolvido, né? Cabe ao líder promover essas pessoas. Cabe ao líder mostrar que, mas foi fulano que fez, foi tal time que fez. Provavelmente a corporação como um todo vai sempre associar o que aquele time fez à figura do líder, né? Porque foi ele que propôs, que promoveu, que permitiu que aquilo acontecesse. Mas aí voltamos a características de liderança, né? Por um líder talvez mais humanizado, ele vai estar promovendo aquelas ações, né? Bom, então, sou meio prolixo, né? Tentei discorrer desde um começo, e talvez a gente fale em algum momento também sobre a questão mais de um líder autoritário, né? Eu tive no exército, fui oficial do exército, né? E muito cedo vi muito a questão de uma liderança também, né? Que tem característica, sim, de uma liderança mais autoritária, de um modelo mais hierárquico, né? E o que a gente também consegue usar de lá e ver que funcionou e que se aplica hoje no mercado de trabalho, né? Versus o que a gente precisa hoje nas necessidades, né? Faz sentido o que eu estou discorrendo aqui ou você acha que eu estou viajando muito, estou muito fora da caixa? Não, é bem isso. É que o assunto liderança ele é muito amplo, né? Exatamente. Hoje, se você pesquisar no mercado, se você der um Google aí, você vai achar autores que identificam somente 4, outros 7, e eu cheguei a achar 21. Né? A gente estava conversando agora há pouco aqui, 21, mas putz, né? Será que existe realmente? E a gente começa a ver que de 10 para frente, começa a ser uma mescla de cada um, que não sei se a gente realmente pode dar um nome para isso, né? Para esse determinado estilo. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco aqui de pessoas, né, de líderes mundiais que têm ou passaram na carreira por vários estilos de liderança, né? Tiveram vários estilos de liderança. Mas antes da gente começar, né, acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, o que é liderança? Então, assim, o líder é o cara que inspira, o líder é aquele que joga junto, né? Mas o que é o líder para você? Né? Então, estou fazendo aqui uma provocação, né? Porque é uma coisa que, líder, o que você mais vai achar, líder é o cara que inspira, né? Mas inspira como? O quê? Para quê? Para quem? De que forma, né? Fala aí, Bruno. Olha, na minha experiência, né, do que eu vivi, eu tive ótimos líderes, né? Não vou começar a citar uns ou outros aqui porque posso ser injusto, mas tive líderes que eu olhava e falava, cara,
eu quero ser como aquele cara. Eu quero ser como aquela pessoa, quero ser como aquela mulher, eu quero ser como aquela pessoa naquele estilo de liderança, porque me inspira, né? E aí a inspiração é você conseguir olhar para si ali, através dessa conexão, e pensar, cara, eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor, né? Quando a gente fala exatamente tipo, sobre como é o líder e etc., tem uma frase que, se eu não me engano, ela é do Paulo Freire, né? Que ela fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É isso mesmo. Né? Quando eu vejo a liderança, eu acho que a gente se espelha nos nossos líderes de uma maneira ou de outra. Às vezes até deliberadamente, outras vezes inconscientemente. Né? Então, se você tem um líder autoritário que ele exige que algo aconteça, que ele é diretivo, que ele direciona que algo aconteça, né? E que ele realmente está preocupado muito mais com o resultado e com a completude daquela tarefa do que com o aprendizado que seus liderados vão ter. Os liderados eles vão entender que aquele modelo é um modelo a ser seguido. Até que aconteça alguma coisa diferente no meio do caminho, até que tenha uma epifania e aquele liderado perceba que enquanto líder ele não pode repetir aquilo, ele até vai em oposição ao exemplo que ele tinha, mas na maioria das vezes eu acho que as pessoas seguem esses exemplos, e deliberadamente. Né? Tive ótimos líderes, né? Podemos falar aqui de líderes, chamar aqui líderes globais e super conhecidos, né? Que você vê características e você fala. Né? Nós falamos agora há pouco fora do ar sobre Bill Gates e Steve Jobs. Né? Por que não falar, por exemplo, de Mahatma Gandhi? Né? Por que não falar, por exemplo, de Martin Luther King? Mandela. Né? Pessoas que olharam e que, de uma maneira ou de outra, por serem carismáticas, por estarem engajadas em alguma coisa, né? Elas, cara, levaram multidões, levaram eras, né? Com eles. E são estilos de liderança que você vê. Você começa a estudar, você pega biografias, você começa a entender como que as pessoas estavam reagindo. E aí eu tenho, então, esses líderes, como você me perguntou, mas eu te faço uma outra pergunta também. Né? Acho que é uma coisa muito pessoal, a questão do líder que você quer ser e das referências que você teve, mas pensando nessas referências, e de novo, vou usar o termo deliberadamente, que significa que eu faço algo propositalmente, algo que é parte de mim fazer, não é algo exatamente acidental. Né? Significa então que você acha que, a liderança, ela pode ser ter características treinadas e características que são inatas. Né? Você acha que as características inatas, por exemplo, então você já nasceu com elas. Algumas pessoas a gente pode dizer que já nasceram com características de liderança, né? Mas muitas características são treinadas. Né? Como que você vê? Você acha que a gente consegue, no mercado de trabalho, nos lugares, a gente consegue formar os líderes e trazer características, predicados de liderança que deveriam ser naturais, deveriam ser características inatas de um líder nato, né? Mas você formar ele, você capacitar ele. Você acredita que isso é possível? Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo tem uma veia, né, de liderança. Muita gente nem sabe que tem, né? Mas sim, sem dúvida. Existe inclusive um estilo de liderança que é o transformacional, tem um outro que é o situacional, e que sim, você pode treinar. Eu posso ser o cara autocrático, né? O cara que está lá, eu mando, executa, me entrega, ponto final, eu tomo as decisões, você se vira, que é o autoritário puro, como você bem mencionou aí, né? Você foi do exército, e é isso, né? Hierarquia, respeite ou tá fora, ponto. Mas você tem também o cara que, em determinado momento da vida, ele foi autoritário e teve a necessidade de mudar, né? Pô, mudei, agora eu sou um líder liberal. Pô, totalmente ao contrário, né? Eu sou foi lá o cara... em oposição, pendulou lá para o outro lado. Exatamente, eu fui o cara que mandava, batia, né? Batia na mesa, xingava, aquela coisa toda, não que isso seja uma regra, né? Mas no extremo isso acontece. No nosso imaginário a gente pode acontece. Pegar alguma imagem do Gilbert, alguma figurinha do Gilbert e imaginar esse líder. Exatamente. Não quer dizer que o cara não possa ser um cara liberal, um líder liberal, que é o cara que diz o seguinte, ó, nosso foco é este, a gente precisa entregar isso aqui. Como vocês vão fazer? O que vocês vão fazer?
onde, por quê, vocês se virem, só me entreguem. Eu estou aqui para dar o suporte para vocês. Tem líder que consegue fazer essa mudança, que tem essa flexibilidade, e vai ter líder que não. Né? Mas respondendo diretamente à tua pergunta, sim, é possível, é uma constante no mercado hoje, porque o mundo mudou, né? Principalmente pós-pandemia, as relações elas se tornaram mais humanizadas. Né? Então, não tem como hoje você ser um líder 100% autoritário. Não dá. E um outro ponto importante também hoje, por exemplo, eu sento numa cadeira de liderança da Toyota. A Toyota é uma indústria, né? Processo, tudo bem eu ser um líder autoritário, né? Desde que, obviamente, né, eu respeite as pessoas, mas é o cara que, assim, ó, vocês têm que executar, vocês têm que construir o carro. Né? Já tem o processo, já tem a linha de montagem, todo mundo sabe o que tem que fazer, e eu vou dando as ordens aqui, ó, agora você faz o carro preto, agora você faz o carro vermelho. Estou chutando aqui, tá? E aí eu vou pro extremo, né? Aí eu saio da Toyota, recebi uma proposta e fui para a Natura, né? Que é uma empresa que valoriza, né, o ESG, né? Uma empresa que valoriza pessoas, é uma empresa super antenada no mercado, né, de cuidados, né, com as pessoas, e aí falando, né, dos produtos mesmo. Putz, será que vai dar certo? Tudo vai depender do líder, tudo vai depender da empresa querer apostar nesse líder, né? E, obviamente, assim, como é que os dois juntos, né? Tipo, eu sou o líder, eu quero mudar esse meu estilo, a empresa já comprou, e o que eu preciso fazer agora? Puta, eu preciso fazer treinamento, eu preciso, sei lá, fazer um MBA X. Né? Então, total possibilidade de mudança. E claro, né, hoje em dia as empresas já têm um grau de amadurecimento que durante a entrevista já conseguem ver se match, se fit, exato. ou mesmo já um plano, né? Porque características que aquele candidato que vai ser um líder tem, que, cara, eu preciso desse cara. Outras eu entendo que eu já vou ter que colocar num plano de desenvolvimento, né? Mas eu preciso mais daquelas que eu já sei, que eu identifico que ele tem, né? E as outras eu posso ir desenvolvendo no passar do tempo. Exato. Então, assim, no decorrer do tempo, né? No decorrer dos anos, a gente percebe que muitos líderes, né, eles passaram por vários estilos de liderança e assim, foram visionários, né, construíram impérios e trabalhando, né, de forma não constante no que tange a estilos de liderança. Sim, sim. Então, totalmente possível. Pegando um gancho sobre essas possibilidades que a gente está comentando, e você falou sobre a questão situacional, né? Eu vejo como uma característica da liderança situacional você modular as mensagens que você passa, né? De acordo com o seu time. Né? Isso significa que, em linhas gerais, você pode estar, na minha opinião, utilizando de práticas, de dispositivos, de características X para determinado time, determinado perfil, e outras Y, né, para outro tipo de time. Então, em outras palavras, para aquele time eu preciso ser mais autoritário, porque ele é um time que precisa de mais direcionamento, de uma linha mais diretiva, porque ele não tem a experiência necessária para que tome decisões auto-organizadas, né, numa auto-organização. Para outro time, eu, o mesmo líder, né, posso ser menos autoritário e ser alguém mais inspiracional, alguém que passa um objetivo, mas eu não preciso, né, eu não preciso naturalmente ser autoritário ou fazer uma microgestão, porque eu acho que o livro O Líder Autoritário e a microgestão eles estão muito ligados uma coisa a outra, né? Se você é um líder autoritário que não faz uma microgestão, provavelmente você vai ter problemas. Sim. Né? Não concordo com nenhuma das duas linhas, mas como você disse, é uma questão situacional. Existem times numa menor senioridade, talvez times até quando eles estão começando a rodar junto, que eles vão precisar de um direcionamento, de um estilo de liderança mais autoritário. E a minha pergunta é sobre modular
o tipo de mensagem, né? Será que quando a gente fala do tipo de líder mais focado até um behaviorismo, né, uma questão comportamental que vai se moldando, né? Será que esse líder do futuro ele necessariamente precisa modular cada vez mais as mensagens? Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Hoje você tem equipes que vão de A a Z, né? Em todos os sentidos, né? Você tem o jovem que está chegando agora no mercado, você tem o cara de média experiência, vamos chamar assim, você, em determinadas empresas, você já tem os dinossauros, né? Como eu. Então, sim, porque o que acontece? O dinossauro, em tese, é o cara que tem mais experiência. É um cara que você pode andar sozinho. Você deixa o cara andar sozinho. Então você tem o estilo de liderança liberal, né? Sim. Ou democrática, né? Que é o estilo democrático? É o cara que você chega junto, você senta com ele e fala, ó, vamos tomar uma decisão juntos aqui, ó. A gente está com esse pepino, tá? E vamos chegar no denominador comum aqui para a gente dar uma resposta para a companhia. Sim. Quando a gente fala do jovem que está chegando agora no mercado, ele não tem uma bagagem profissional e você precisa encher a mochilinha dele, né? Como é que você faz isso, né? Você vai lá, porra, pega na mão do cara, não, vamos fazer isso, o objetivo é esse, tenta desta forma, precisa dar um treinamento, enfim. Então você precisa ficar mais próximo desse profissional, né? Então sim, debaixo de uma grande liderança, você tem que ter diversos estilos de liderança de acordo com a tua equipe, com o objetivo da empresa, com o objetivo do projeto, e aí entra aí uma série de nuances que você tem que estudar e definir, né? Existem papéis que, por exemplo, um jovem que está chegando agora no mercado vai executar muito melhor do que um dinossauro. Fato, né? Então, assim, tudo depende do cenário. Basicamente é isso. Eu acho que a gente tem muito assunto ainda para falar aqui, mas eu acho que essa mensagem é uma mensagem interessante, né? Que realmente no perfil do líder, né, de hoje, o líder atual, contemporâneo, e pensando num futuro, conseguir modular as mensagens acaba sendo uma característica super importante, né? Você não pode então ficar tipo, cara, eu sou autoritário, né? Ou eu sou liberal, ou eu sou inspirador, ou eu sou, né? Ah, eu sou só o líder servidor que vou lá e ensino a amarrar o cadarço, aquela história que a gente conhece. Não, ele precisa entender que há momentos que talvez ele tenha sim que ter características de um líder autoritário. E aí eu acho que eu concordo 100% com você, que quando o time em questão, os liderados em questão, eles não têm a experiência para andar sozinhos, né? Mesmo com toda a inspiração, acaba tendo que ver um direcionamento, né? Algo Sim. mais, eu vou usar o termo de novo, diretivo, né? Talvez assertivo do ponto de vista de assertividade mesmo, né? Pô, legal. Só para complementar, desculpa, Vai lá, eu tranquilo. não acredito num estilo de liderança 100%. Né? O cara não é 100% autoritário. O cara não é 100% visionário. O cara não é 100% carismático. Né? Ele tem um estilo de liderança predominante. Porque o líder de verdade, ele tem que conhecer o seu time, né? Ele tem que entender, né? Aí entra o líder técnico, falando da área de tecnologia, né? Ele tem que entender também um pouco do techniquez ali para poder direcionar. Então, qualquer estilo que você fale hoje, ele é a veia principal, mas ele não é a única veia. Sim. E para a gente continuar aqui, um ponto específico sobre o que você disse agora também, né? Formação das lideranças, né? Formação das lideranças. Então, eu entendo que exista, como você comentou, a persona específica do líder daquela companhia, daquele business, né? Então, como você disse, uma companhia tem predicados num líder que podem ser, sim, predicados, não todos, mas alguns, diferentes desse líder em outra companhia. Sim. E a gente tem, sim, que entender, enquanto companhia, quais são os predicados que eu preciso reforçar em cada um dos tipos de business, né? Você acha que hoje essa formação da liderança, né, ela, dentro de uma companhia, ela é RH, ela é desenvolvimento humano organizacional, é uma área de cultura? Quem que você vê hoje
puxando a formação das lideranças nas companhias? O líder. Se não partir do líder, não há área de RH, área de cultura, não existe nenhuma outra área que vai poder resolver. Então aí entra um pouquinho, como é que eu identifico se esse meu estilo de liderança ele funciona? Pô, estou começando a ter um turnover violento, né? O pessoal está desmotivado, os projetos estão atrasando, tem alguma coisa errada, né? Vamos avaliar, né? Então, isso tem que partir em primeiro lugar do líder, né? Que também é o cara que tem que receber um feedback, sim, né? É importante ter o feedback, mas se o líder não der o primeiro passo, não buscar ajuda, seja dentro da empresa, seja fora, ninguém mais vai poder fazer isso por ele. Então, ele tem que dar o primeiro passo, e aí, uma vez procurando ajuda no lugar certo ou no lugar errado, de alguma forma ele vai aprender também, vai para frente. Vai para frente. Mas eu não acredito que a empresa imponha isso se o cara não caiu na real. Lopes, continuando aqui a nossa conversa, nós tínhamos nos planejado da gente começar a falar um pouco sobre o líder autoritário. Sim. Né? O que você pode me contar um pouco sobre as questões de líder autoritário? Comentei com você que tive no Exército e que realmente no modelo hierárquico, né, não existem muitas opções naquele momento, naquele modelo, a não ser um líder autoritário, né, por momento. Né? De novo, é diretiva, é assertivo, é uma coisa direcionada, preciso daquilo feito. Uhum. Né? Mas me fale um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. É a questão do cenário, né? Não existe o estilo de liderança certo ou errado, né? Existe o estilo de liderança adequado àquela empresa. Então, vamos falar do autoritário aqui. Quem que é o líder? Como é que é o líder autoritário? Ele é o cara autossuficiente, ele é o cara que manda, ele é o cara que toma as decisões e é o cara que sai na foto. Basicamente, né, a grosso modo, é isso. Nos extremos, esse cara ele é o cara que bate na mesa, que xinga o funcionário e que manda embora no corredor, né? Isso acontecia um tempo atrás. Só um parênteses, que é o cara que durante a pandemia no modelo remoto perdeu força pra caramba. É isso. Porque ele não pode mais bater na mesa, porque ele não pode mais não consegue intimidar como ele consegue presencialmente, né? Não só isso, né? Ele pode ter sido afetado também pela pandemia, sim, né? No sentido pessoal. Perfeito. Né? Nós vamos falar daqui a pouco aqui do estilo humanizado. Mas, assim, esse tipo de líder, ele é mais adequado para a indústria, né? Ele é mais adequado para o serviço militar. Ele se encaixa um pouco melhor porque tudo é muito hierarquizado, né? Os funcionários, né, os colaboradores deste líder, eles são executores, meramente executores, né? Então ali tem um processinho, ele vai seguir o processinho, né? Eu lembro muito do cartório antigo, acho que nem existe mais, né? Que o cara carimbava, virava folha, carimbava, virava folha. O cara nem sabia por que ele estava carimbando, mas ele tinha que carimbar e ponto final. E aí você entra no perfil dos colaboradores. Você tem o cara que se incomoda porque o líder tem esse estilo e ele quer crescer, mas o líder ele não forma, e ele, de certa forma, engessa a empresa, né? Amanhã depois ele tem uma dor de barriga, eu não gosto de falar, mas assim, amanhã depois ele ganha na loteria e sai. Ele não tem ninguém não preparou sucessão. Não tem Não tem essa preocupação, né? Ele é o cara que, assim, a missão dada é a missão cumprida. Acabou. Então, o que ele passa para os colaboradores? Você tem que fazer isso, o processo é este, o outro vai entrar na sequência do teu trabalho e a sua entrega vai ser essa. Ponto. Me entrega. Desta forma. Não tem compartilhamento de ideias, não tem inovação, não tem tomada de decisão juntos, não tem nada disso. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ponto final. Né? Tem um lado bom? Como eu te disse, né? Tudo depende da empresa que você está. Né? Hoje, esse tipo de liderança está muito em desuso. Porque se você pegar a indústria, né, que eu dei um exemplo aqui agora há pouco, a indústria também está se modernizando.
né? Por mais que tenha processo, por mais que tenha lá o líder que manda e tem que fazer, hoje ele manda de uma forma diferente, né? E isso vem acontecendo e está mais comum do que o líder antigo, vamos dizer assim. Eu tenho exemplos de líder, eu tive um líder que, assim, não vou dizer o tempo que vai entregar, mas ele simplesmente falava assim, eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim para trabalhar. Ok, né? Eu não tive líderes assim, mas eu conheci líderes assim. Eu tive. E aí qual que é o resultado, né? Pô, descontentamento, a galera não gostava de trabalhar, toda vez que tinha que envolvê-lo nos assuntos, porque não era unânime esse estilo de liderança dentro da empresa. Então os pares não queriam falar. E aí você acaba sendo rotulado, né? Então o líder autocrático, ele é o cara que ele é rotulado e em determinados, dependendo da gravidade ou de como as coisas andam, ele acaba rotulando a empresa, né? Então fica famoso no mercado, né? Eu não vou lá trabalhar com fulano porque, puta, aquela empresa lá não dá, os caras são muito quadradinhos, todo mundo já ouviu falar disso, né? Claro. Então esse é um ponto super negativo. Agora, por outro lado, né, o que você tem de ponto positivo? Eu acho que tudo na vida tem os prós e os contras, tudo. Não existe unanimidade, né? De ponto positivo, o cara por ser autossuficiente, o cara por ser o cara que manda e as pessoas executam, ele conhece o processo como um todo, é o cara que vai tomar a decisão e a decisão geralmente é mais rápida, por ser tudo muito processual, tudo bem encaixadinho, os resultados são sempre bons, né, positivos, salvo se você tem alguns membros do time que já estão incomodados com esse estilo de liderança, né? Mas no geral, se você tem a equipe lá que não se incomoda em ter eu não digo que é o líder, né? Ele é o chefe, né? Não se incomoda em ter o chefe daquele, o negócio anda muito bem, né? Vai bem. Mas está em desuso, né? Está em desuso. Então hoje você passa você está saindo do A e está indo para o Z, né? O que é o Z? Aí vamos entrar na história da pandemia, né? Existe um estilo de liderança que é chamado de humanizado. Ele já existe muitos e muitos anos, mesmo antes da pandemia. Só que quando a gente teve aquele choque, o que aconteceu? Surgiu uma necessidade de você mudar a sua mentalidade. Por quê? Eu lembro muito bem, bem no comecinho da pandemia, eu morava em Porto Alegre, né? Estava trabalhando lá em Porto Alegre e escutava assim, não, nossa, você não vai voltar para São Paulo, né? Você vai entrar no aeroporto, você vai morrer 2 semanas depois. Juro, eu escutei isso. Tanto que eu fiquei aí, né? Eu fiquei mais de quase que 2 meses sem ver minha família, né? Era só virtual. Imagina, minhas filhas pequenas. Então, era um negócio que eu senti na pele, né? O aumento de casos? Aumento de casos? O aumento de diagnósticos de saúde mental, não, o aumento de casos de problemas de saúde mental. Então, vamos lá. Assim, eu senti na pele muito bem isso, porque assim, a minha saúde mental também estava indo embora. Então você imagina, né, esse pessoal que está chegando agora no mercado, o pessoal já de média experiência, lidando com uma situação dessa, da noite para o dia ter que trabalhar de casa, da noite para o dia ter que tomar cuidado para sair na rua, porque, né, o que vai ser de mim? Né? Se eu respirar, eu vou morrer. Não tinha informação. Era uma coisa louca. O começo foi, né, até certa forma, digo suave não é uma palavra legal, mas ele foi crescendo, né? Os casos foram crescendo exponencialmente e o terror, de repente, tomou conta. Sim. Né? Até ao momento em que qualquer pessoa que você conversasse, falou, não, eu tive um caso na minha família. Eu conheci um cara que era meu amigo, nossa, olha, o cara malhava todo dia, não bebia, não fumava, morreu.
Então, isso começou a criar um pânico geral nas companhias, né? Eu tive funcionário que trabalhava de casa com a esposa, 2 crianças alfabetizadas, mas ainda novinhas, 2 cachorros no apartamento de 60 metros quadrados. Nossa. Qual a chance do cara ficar, sabe, meio que fora do ar durante um tempo? Sim. Total. Sim. E aconteceu, entrou em burnout. Eu tive casos mesmo de um tipo de mandado de segurança para não abrir a câmera, por exemplo, né? Em que dizia lá, ó, só não vai abrir a câmera, né? Porque tem esse documento aqui, diz que não pode abrir a câmera. Ou até casos de atestado médico, né? Por questões de burnout, do tipo assim, ó, só não vai abrir a câmera, por exemplo. Uhum. E naquele momento, quando você fala que 90% da violência, você fala que 90% da comunicação é não verbal, né? Como que você lidera um time se você não tem uma câmera aberta? Exato. Né? Você como líder é indispensável, é inaceitável você como líder não tá com uma câmera aberta, e você precisa do seu time ter a câmera aberta para manter esse link, esse vínculo, né? Sim. E aí a pandemia traz, como você está dizendo, uma série de novas práticas de liderança, e todo mundo tem que reaprender, principalmente aquele cara, o líder autoritário, o líder autocrata, né? Que a maneira que ele conhece de liderar, a maneira que ele aprendeu a liderar, a maneira que ele deliberadamente imitou os líderes que ele teve, provavelmente, não funciona mais naquele modelo, né? Sim, sim. E mais do que isso, né? Naquele momento, você tinha que, além de ser o líder, fazer um papel, entre aspas, aqui, de psicólogo também. Porque muita gente morava sozinho, mora sozinho. E trabalhar sozinho e ficar enclausurado não é uma coisa fácil. Né? Não é uma coisa fácil. Como é que você vira essa chave, né? Putz, eu vou ter que cuidar mais de pessoas, né? Foi aí que a liderança humanizada começou a tomar forma, assim, mais robusta. Tomar uma forma mais robusta. Por quê? O que é a liderança humanizada? É você escutar, você se comunicar, falar, então escuta, fala, comunicação, né, bidirecional, e você observar. Né? O que é o observar? Você conhece aquele cara. Você sabe que o Lopes ali, porra, é um cara animado, brinca com todo mundo, e de repente numa reunião o cara tá lá meio borocochô. Pô, tá acontecendo alguma coisa com esse cara. Ele não é assim. Então, a tua percepção, né, a tua sensibilidade, ela aumenta naquele momento. E aí você tem que ser proativo. Proativo no sentido de, opa, esse cara não vai atingir o objetivo que a gente está precisando. Esse cara, no meio da equipe, ele pode contagiar. E aí, assim, o contagiar é muito pejorativo, né? Mas o contagiar é ali, assim, as pessoas vão ficar abaladas com aquilo. Sim, né? Contagiar, contaminar, alguma coisa ali. Exato. Vai passar de um para o outro. Então é aí onde entra o cara focado em pessoas. Né? Então, naquele momento onde as empresas também estavam se adequando, putz, como é que a gente trabalha nesse cenário? Como é que fica, né? Como é que ficam as minhas entregas? Será que faz sentido eu ainda entregar tal coisa? Só que você não tem entrega se não tiver gente. E aí é onde entra o cara, o líder, e começa a focar em pessoas. Então, pô, Zezinho, o que tá acontecendo, cara? Ah, pô, meu primo morreu de Covid. Não, pô, aí você tem que dar um amparo, né? Você tem que ser um pouco mais paezão, vamos dizer assim, né? E acolher esse cara. Pedir ajuda no RH, sabe? Correr atrás para recuperar esse cara. É importante, gente. As empresas até pouco tempo atrás, muitas ainda fazem isso, trabalham simplesmente com o número funcional, né? Muita coisa já mudou. Muita coisa já mudou. Hoje tem muita empresa que você não é mais um número funcional, você é o Lopes. Né? E cabe ao líder saber identificar quem é o Lopes, o perfil do Zezinho, o perfil do Huguinho, e aí entra um pouquinho naquilo que a gente falou, né, no começo do nosso bate-papo. Com esse aqui eu tenho que ser mais democrata, com esse mais liberal, só que o guarda-chuva aqui, na minha visão, ele tem que ser humanizado. Sim. Né? Qual que é o risco disso tudo? Né? O risco é
você soltar, afrouxar demais a corda. Não, eu cuido de pessoas, não, fica tranquilo, vem cá, dá um abraço, tal. E você esquece do foco da empresa. Sim. Né? Do seu resultado. Do seu Do que resultado. você tem que atingir lá, né? Então, esse é o risco. Você tem que saber dosar o teu estilo mais humanizado, o foco em pessoas, e deixar claro para todo mundo. Falar, eu estou cuidando de vocês, vocês têm o tempo que vocês quiserem aí, morreu fulano, Beltrano, tudo bem, gente. Né? Mas vamos temos lá. que... Só que, assim, tem entrega para fazer. E nesse meio tempo também surgiu muita oportunidade de negócio, muita oportunidade no mercado. Então, mais do que nunca, as duas coisas têm que andar juntas. Né? Tem que andar juntos. Agora, esse risco ele é enorme. E tem muito liderado que confunde. Fala, o cara é o paizão lá, tá tudo certo. Né? Mas, na minha visão hoje, esse é o estilo de liderança que ele começou a predominar em muitas empresas de grande porte, tá? De grande porte. Vamos falar aí da indústria, eu acho que ainda não, tá? A indústria continua naquela toada, mais leve, mas ainda não nesse ponto, até por conta da quantidade de pessoas, né? Mas você pega empresas muito mais estruturadas, e eu gosto muito do exemplo da Natura, né? A liderança é totalmente humanizada e eles não deixam de entregar, né? Eles não deixam de estar no mercado aí fortes, né? Enfim, né? Eu acho que só tem a ganhar a empresa. Né? E o líder também. O líder também. Porque para você ter uma gestão humanizada, e aí eu falo também não só humanizada não, para você chegar nesse nível de focar em pessoas, você tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Tudo na vida você tem que ter um propósito, né? Só que para você ter foco em pessoas, o teu propósito tem que ser muito maior. Eu acho que você tem que ter um pouco mais de... você tem que se reinventar. Não é todo mundo que nasce com essa veia, mas quem já tem um pouquinho dessa veia tem que se reinventar. Tem que se reinventar. A gente passou por uma tragédia terrível, né, que foi essa pandemia. Ninguém estava preparado. Absolutamente ninguém estava preparado. Então todo mundo teve que se reinventar. E como a gente se reinventa? Tendo propósito. Né? Repensar, de repente, o teu propósito. Algo mais forte, né? Algo mais forte, né? Exatamente. Então é onde hoje as lideranças têm se encaminhado, né? E eu acho que é um salto muito grande. É um salto muito grande e só traz benefícios. Só traz benefícios. Mapeados os riscos, né? Toma o seu cuidado, mas a evolução ela é assim, exponencial. Porque você tem funcionários engajados, né? Você tem produtividade, funcionário engajado é funcionário feliz, né? Você tem produtividade, você tem entrega, você tem reconhecimento. Então, esse pacote todo ele é de muito sucesso. Né? Ao passo que, vamos voltar lá para o extremo A, né, do autoritário, você tem ali muitos funcionários que não se engajam nesse propósito, você começa a ter um turnover alto. Não é sustentável, né? Não é você sustentável. atinge os objetivos, mas não é sustentável. Talvez Exato. você atinja os objetivos uma vez, duas. Não, e assim, é turnover, Sim. É custo para a empresa, para demitir, para contratar, né? É produtividade que cai e é prejuízo porque você não tem o produto para entregar. Né? Então, de A a Z, o Z está anos-luz na frente e eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que seguir esse caminho. Não tenho a menor dúvida. É o caminho natural, é a evolução, né? Lopes, é um assunto muito extenso. Eu queria poder falar mais tempo com você, a gente falar de Management 3.0, a gente começar a trabalhar mais aqui e entender como que funcionam, quais práticas a gente pode trazer, né? Práticas de team building, como que a gente direciona e estimula, como que a gente traz uma gamificação nessas métricas, questão de OKRs, para poder direcionar e dar uma roupagem diferente. Acho que tem muito assunto para a gente falar. Né? Mas eu queria perguntar para você, e a gente já se encaminhando para o final, né?
que você fala mais sobre os outros modelos de liderança? Me fala um pouco o que você pesquisou, o que você viu, como que eles têm esse interlock, né? Tipo, Uhum. ó, esse aqui é mais autoritário, mas também isso. Me conta um pouco. Bom, vamos falar de Elon Musk. Elon Musk, O cara aí tá famoso, né? o tal. Ultimamente, o tal. Admiro muito esse cara, porque ele é mais do que um visionário, né? Para mim, ele é um gênio. Né? Vide aí, pô, o cara tem foguete, né? Tá indo pro espaço. Foguete que dá ré. Foguete que dá Não, ré. o cara faz de tudo, né? Mas ele é um cara que ele tem estilo, ele tem estilo de liderança híbrido, né? Por quê? Ele é extremamente autocrático, extremamente, você pode buscar aí qualquer coisa sobre ele, você vai ter esse perfil autocrático. Ele manda, ele demite no corredor, mas é um cara extremamente visionário também no estilo de gestão. Por quê? Ele é um cara que ele manda, mas ele diz assim, olha, esta caneta aqui a gente vai fazer desta forma, porque em algum momento essa caneta nunca vai precisar recarregar. Né? E aí ele dá esse input, né, para os engenheiros, né, para os colaboradores, até que o negócio aconteça. E ele fica ali, batendo bumbo, né? Ele é o cara que ele manda e ele faz a microgestão, né? Junto aos gestores dele, obviamente. Né? Então, ele tem um estilo autocrático, né? Ele é um cara que não dá folga, e ele tem um estilo visionário. Ele sabe onde ele quer chegar e como ele quer chegar. Só que, ao invés de ir um pouquinho mais suave, ele tem esse estilo impositor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É o que eu falei. Não tem estilo certo, estilo errado. Mas ele tem um híbrido. Pode melhorar? Tudo na vida pode. Né? Mas estamos falando de um gênio. Né? Qual gênio... Né, era normal. Era normal. Eu não conheci nenhum. Né? Vamos falar um pouco de Bill Gates também. Então, só citando nomes aí da tecnologia, né? Que mais próximo da gente. É mais próximo da gente. Exatamente. E que todo mundo conhece, né? Tá sempre aí nos noticiários. Bill Gates é um cara que ele é muito humanizado, né? Quem trabalhou com ele diretamente, né? Não conheci ninguém, mas você pega as referências, ele é um cara que ajuda muito as pessoas. Né? Ele é um cara que ele faz a gestão com foco em pessoas. E também é um baita de um visionário. Então você pega, né, Elon Musk, que é um cara que, né, é o terror dos colaboradores, e você pega o Bill Gates, que é o Z, né? Eles estão saindo do A para o Z, e ambos têm o estilo também visionário. Né? Só que são formas diferentes de fazer as coisas acontecerem. Né? E aí um cara que eu sou vidrado, que eu sou super fã, que infelizmente já se foi, que é o Abílio Diniz. O Abílio Diniz, ele tinha o estilo autocrático, só que na medida certa para aquilo que ele precisava. Né? Ele não era o cara que batia na mesa, não. Ele era firme, ele era duro, ao mesmo tempo ele tinha foco em pessoas, né? Ele não tinha só as instituições que ele ajudava, não, ele ajudava também o pessoal que trabalhava para ele, né? Seja na formação, seja no pessoal, de alguma forma ele chegava e ajudava. E também é um baita de um visionário, né? Todo mundo conhece a história do Pão de Açúcar, né? O que virou, e depois ele no Carrefour e em outros lugares, enfim. Esse cara, para mim, assim, no Brasil, ele para mim é o top. Sim. Né? Ele é o top. Vamos falar também de Luísa Trajano. Luísa Trajano, uma gestão humanizada, uma visionária também, mas, assim, mão de ferro. Só que uma mão de ferro que como é que se diz? A mão de ferro que não aparenta ser agressiva, ela faz a coisa acontecer, de certa forma usa um pouco de carisma, né?
mas também é um baita exemplo que a gente tem, né, de vários estilos de liderança com a mesma pessoa. Né? E aí você tem outros tantos, pô, eu posso citar aqui Roberto Justus, né? Aquele programa, né, o Aprendiz, né? Claro que ali, né, você tem um pouquinho de exagero. Midiático. Midiático, total. Mas ali é o exemplo, assim, purista do que é um estilo autocrático. Mas ele não era 100% autocrático. Por quê? Ele dava missão. E aí ele tinha um estilo liberal. Ele disse, tô te dando missão. Faz o teu jeito. Eu quero resultado e eu vou avaliar o seu resultado. Como você vai fazer, o quê, quando, é um problema seu. Me traga o resultado. Então é onde eu falo, né? Você tem a veia principal. Você tem o teu estilo prioritário. De acordo com o teu propósito. Mas você tem o estilo que está ali na tua veia. Mas não é 100%. Você tem as veias secundárias. E eu não acredito, né? De novo, eu não acredito no cara que é 100% autocrata, liberal, o democrático, né, que é o cara que chama todo mundo. O próprio humanizado, quando você traz o humanizado, fica claro uma característica muito forte desse modelo híbrido, né, de conseguir modular a mensagem de uma parte para outra. Então, se estamos falando que a tendência da evolução é realmente o humanizado, que é a conclusão que chegamos, né, faz parte ele conseguir modular. Então, ele vai ser híbrido, né? Sim, sim. Assim, tem pessoas fantásticas aqui que a gente pode citar, Jeff Bezos, né, que era um cara transformacional, visionário e democrático. Né? Desses grandes, né, nomes da área de tecnologia, Jeff Bezos foi um cara fora do padrão ali que a gente acabou de falar. Ele é um cara que ele tomava decisões junto com o time dele. Né? Então, é difícil você chegar num denominador comum tendo essa variedade. Sim. Né? E aí hoje, né, voltando aos 21 títulos de liderança, né, será que você pode considerar que o Bill Gates, ele sendo visionário, humanizado, né, ele tem um estilo único? Não sei, aí fica a critério da interpretação de cada um. Estilo Bill Gates. Estilo Bill Gates, aí, boa. Então, já facilita na hora de você tentar dar o rótulo para algum líder, ó, cara, aquele cara é estilo Bill Gates. Exatamente, exatamente. Então, putz, assim, você tem a liberal, você tem a democrática, você tem a autocrática, você tem a transformacional, você tem a situacional, você tem a humanizada, aqui eu já falei 6, 7, né, que hoje qualquer literatura são as mais... visionário, né? Eles são as mais comuns e as mais trabalhadas. Sim. Né? Porque você foge daí, você começa a viajar muito. Né? Sim, já entrou nessas subcategorias, como a gente comentou, é o signo e o ascendente. Exatamente. E o que menos você pode fazer numa cadeira de liderança é viajar, né? Sim. Não dá para viajar. Lopes, o assunto é muito extenso. Liderança vai nos dar aqui mais 2, 3 podcasts para a gente falar. Bora lá. Tem muita coisa realmente, mas nosso tempo está acabando. Queria agradecer a tua participação, né? Deixe suas palavras, por favor. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite e estou à disposição aí para os próximos, só chamar que é um assunto gostoso, né? Acho que a gente teve um bate-papo aqui bem bacana. Mas a minha mensagem final fica aqui para quem já está numa cadeira de liderança e para quem quer chegar lá. Né? Tenha um propósito, né? Defina o seu propósito, né? Onde eu quero chegar e onde eu não quero chegar. Né? Nota no papelzinho, bota no bolso e vai em frente, busque. Né? E não importa o estilo de liderança. Né? Não existe unanimidade, a gente falou aqui da veia principal, das veias secundárias, né? Fazendo uma analogia aí com a medicina. Faça um mix de cada um. Né? Joga no liquidificador e você pega o melhor de tudo isso. Pega o melhor. Não existe a receita certa, não existe a receita errada. Existe a sua receita. Né? Existe a receita de pessoas de sucesso que, inventaram a própria receita ou seguiram um caminho, seguiram outro, mas o resultado foi o mesmo. Então, assim, faça o seu caminho. Né? Tem muita coisa pronta, mas por que você não pode fazer o seu bolo?
né? Então, é importante. Tá? Propósito, a sua receita e onde você quer chegar de acordo com o seu propósito mais a sua receita. Lopes, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Né? Espero que tenhamos muitos outros episódios com você aqui. E você que está nos assistindo, fique atento ao próximo episódio do Taking Cast no YouTube e no Spotify.